Glória a Deus. Aleluia, Senhor Jesus. Que a paz do Senhor esteja com todos nós, em nome de Jesus. Nós viemos aqui adorar ao Senhor. Viemos dar o nosso culto ao Senhor nessa noite. Vamos dar o melhor. Não importa a quantidade das pessoas que estão aqui hoje, mas o que importa é a qualidade. É que nós viemos servir o Senhor de todo o nosso coração e que nós viemos entregar a Ele tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. E muitas das vezes a gente não tem o que entregar ao Senhor, porque nós não tem como nem pagar o que o Senhor já fez por nós. Mas só de nós estamos aqui é maravilhoso. Que a paz do Senhor também esteja com todos que estão nos assistindo também. E que esse culto, que você venha adorar o Senhor de todo o teu coração, entregar aquilo que todos nós não viemos buscar, viemos entregar para o Senhor. Amém? Glória a Deus. Dona Clarinda, vem fazer essa oração. Glória a Deus. Cumprimento os queridos e amados irmãos, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Nessa semana nós estamos agradecendo a Deus que passamos bem e vamos ter nossa sexta, nosso domingo bem abençoado também. E estamos agradecidos porque o Senhor Deus, Ele sempre está nos protegendo, Ele é o poderoso, é nosso fiel amigo. Nós temos um único amigo, é o Senhor Deus. Ele é o Pai nosso e o nosso Pai. Por isso que nós estamos contentes de estar aqui reunidos, esperando os colegas que vão chegar, os irmãos que vão chegar, para nós continuarmos a orar. E nós temos também a semana muito progressiva, porque nós vamos ter vários estudos, nós vamos ter nossos cultos e estamos tão agradecidos por isso, Senhor Deus. Então vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, grande e poderoso, o Senhor é o Pai nosso que está sempre conosco em todos os minutos do tempo, meu Pai. Nós estamos tão agradecidos e também nós agradecemos aos pastores, a pastora e a diaconisa que construíram esse templo para que nós estejamos reunidos para orar e agradecer também a Deus. Agradecemos aos presbíteros, diáconos, obreiros, colaboradores, os dizimistas, os ofertantes. Nós estamos agradecidos por todos. Deus também está muito contente conosco. E nós vamos sempre glorificar o nosso Deus. E nós pedimos também para Deus abençoar os que estão internados nos hospitais, acamados em casa, os que estão na rua pedindo auxílio, aos que estão nos asilos, nas cadeias, presídios e penitenciárias, que eles precisam vir glorificar o nome de Deus e agradecer e pedir perdão. E aqui nós estamos pedindo perdão, Senhor, dos nossos pecados. Nós não queremos magoá-lo em nada, meu Deus. Estamos tão contentes de estar com a sua presença aqui conosco, porque o Senhor disse que estaria conosco em uma ou mais pessoas reunidas. Muito obrigado, meu Pai. E também oramos pelas pessoas que estão doentes, as pessoas que têm seus problemas, que sejam curados. Abençoe o irmão João, a irmã Cida, o irmão Wellington, a irmã Neuza, a irmã Ana, a pastora, o pastor e todos que estão aqui reunidos. Nós pedimos que nós tenhamos a cura, a libertação e a salvação. Obrigado, Senhor. E aqui eu agradeço e palmas para o Senhor Jesus. Amém.
Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe a nossa irmã Amém. cada dia mais. E que o Senhor te usa poderosamente cada dia. Amém? Glória a Deus. Pastor. Glória a Deus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém, igreja? Glória a Deus. Vamos adorar ao Senhor com o hino da harpa cristã, 151 da harpa cristã. Vamos adorar ao nosso Pai com alegria. Vamos entregar a Ele aquilo que você tem de melhor. Aleluia. Lembre, o Senhor nos deu vida, nos deu os pés, nos deu os braços, nos deu a boca. Então vamos dar a Ele aquilo que Ele nos deu. Aleluia. Ele nos deu a perfeição. Aleluia. Então vamos ser perfeitos ao nosso Pai. 151 da harpa cristã. Vamos adorar ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Deus. Adore a Ele. Glorifique ao Senhor. Aleluia. Fala, Jesus. Aleluia. Aleluia, Deus. Diga. Fale conosco. Cante, adore. Fale com Ele. Diga assim. Fala, Jesus querido. Fala-me hoje sim. Diga. Fala com tua bondade. Diga para Ele. Fica ao pé de mim. Meu coração aberto está pra tua voz ouvir. Aleluia. Diga. Enche-me de louvores. Diga. E gozo pra te sentir. Diga pra Ele. Fala-me suavemente. Fala com muito amor. Diga. Vencedor para sempre. Diga. Livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom. Diga pra Ele. Ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som para teus filhos fala, e no caminho bom, pela bondade os guia a pedir o santo dom. Diga. Quererão consagrar-se para suas vidas dar, oh glória, obedecendo a Cristo. Diga para Ele. E com fervor o amar, oh glória. Diga para Ele. Fala-me suavemente. Fala com muito amor, oh glória, oh glória. Vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno som. Ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som, no tempo antigo
Aplauda ao Senhor, igreja. Aleluia. Vamos adorar ao Senhor com o hino do número 7 da harpa cristã. 07 da harpa cristã. Vamos adorar ao Senhor, que o Senhor está aqui esta noite. E quem veio buscar Ele, com certeza o achará. Aleluia. Porque Ele está neste lugar. Aleluia. Número 7 da harpa cristã. Vamos adorar ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glorificado é teu nome, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Tem sim. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. 07 da harpa cristã. Vamos adorar a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Cristo cura sim, igreja. Aleluia. Ele ainda cura. Ele ainda faz milagre. Basta crermos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Diga. Contra os males deste mundo, Deus nos vale só. Não há mal que Deus não cure, pois de nós tem nó. Cristo cura-se. Oh, glória. Cristo cura-se. Seu amor por nós é imenso. Ele cura-se. Derramou seu sangue puro para remir a mim. Aleluia. Quando ungido sou de azeite, sou curado enfim. Cristo cura, oh glória, oh glória. Cristo cura-nos. Seu amor por nós é imenso. Ele cura-se. Oh glória. Só nossa alma é bem segura, oculta em Jesus. Ele é o bálsamo da vida, derramou na cruz. Cristo cura-se. Você crê, igreja? Aleluia. Cristo cura-se. Seu amor por nós é imenso. Ele cura-se. Glória a Deus, eterna glória, demos-lhe louvor. Oh glória, glória, cante, hosanas, ganha o Redentor. Cristo cura, irmãs. Cristo cura-se. Escute você. Seu amor por nós é imenso. Ele cura-se. Aplauda ao Senhor, igreja. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Que Deus abençoe a pastora, cada dia mais, que Deus usa poderosamente cada um. Amém? Eita glória. Irmã, vem trazer a palavra. Glória a Deus, irmã Ana. Glória a Deus, Jesus.
Deus fiel, aleluia. Eu vou ler aqui em Jeremias 2, aleluia, Senhor. Oh, glória, aleluia. Esse Deus nosso maravilhoso, né? Mais uma vez nós estamos aqui, né? Na casa desse Deus maravilhoso, né? Oh, glória, estamos felizes em nome de Jesus. Amém? 2. Jeremias é enviado a Jerusalém para repreender pela sua rebelião. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: vai e clama aos ouvidos nos ouvidos de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, lembro-me de ti da beneficência da sua mocidade e do amor dos seus desposórios, quando andava após mim no deserto, numa terra que não semeava. Então Israel era santidade para o Senhor e era a primícia da sua novidade. Todos os que os devorava entre tidos por culpado. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e toda a família da casa de Israel. Assim diz o Senhor, que injustiça acharam vossos pais em mim para se afastarem de mim, indo após a vaidade e tornando-se levianos, e não disseram: onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito? Que os guiou através do deserto por uma terra de ermos e de covas, por uma terra de sequidão e sombra da morte, por uma terra em que ninguém transitava e na qual não morava homem algum. Eu vos introduzi numa terra fértil para comer do seu fruto e do seu bem. Mas quando nela entraste, contaminaste a minha terra da minha herança e fizeram uma abominação. Os sacerdotes não disseram onde está o Senhor, e o que estava da lei não me conheceram. E pastores prevaricavam contra mim, e os profetas profetizavam a Baal, anda após que é de nenhum proveito. Portanto, ainda plentearei convosco, diz o Senhor, e até com os filhos dos nossos filhos prentearei. Porquanto passar as ilhas de Quitim, e vende, e enviar a Quedar, e tentando bem e vende-se, sucedeu coisa semelhante. Até aqui, irmão. Glória a Deus, aleluia, né? Nosso Deus, Ele é um Deus, né, maravilhoso. Ele mandou Jeremias, alguém falar para Jeremias, né? Mas Deus é fiel, né? A causa de Israel, um servo e um escravo nascido na casa, porque pois veio ser presa. Aleluia, glória a Deus, Senhor. Vamos orar, irmão? Pai querido, Pai amado. Papai amado, estamos aqui, papai, na tua casa reunido, papai querido, papai amado.
O Senhor, papai, é um santo do santo, papai. Oh Deus, como é bom vir aqui na tua casa ouvir a tua palavra, Senhor. Nós estamos felizes por estarmos aqui reunidos, Senhor. Oh Deus Todo-Poderoso, grandioso e misericordioso. Oh Pai amado, papai querido, eu não sei do que os irmãos precisam, Pai. Mas o Senhor daí de cima, o Senhor sabe de que cada um precisa, papai querido. Então, papai amado, papai querido, é o que pedimos a ti, papai. Toca com o teu poder, com a sua unção em cada um, Senhor. Ajuda, abençoa, Senhor. É, papai, é o que pedimos a ti. Abençoa também essa vizinhança, papai. Abençoa Jesus, abençoa os hospitais, asilo. Oh, Deus Todo-Poderoso, aleluia. Abençoa, meu Deus, meu Pai, a internet, a rádio, quem estiver precisando, Pai. Ouvir a tua palavra, papai querido, papai amado, que o Senhor chega, papai, até a casa deles, papai. Porque o Senhor é o Deus de longe, é o Deus de perto, Pai. Por isso, papai querido, nós confiamos e cremos na tua palavra, Senhor. Passa o que passar, mas nós estaremos aqui, Pai, orando e glorificando o teu nome, Senhor. Porque o Senhor é santo do santo, o Senhor é grande. O Senhor não é um deusinho, não, você é um Deus muito grande, grande demais, Pai. E por isso, papai, nós cremos, nós confiamos na tua palavra e confiamos em ti, Pai. E que o Pai querido, Pai amado, abençoa todos, Senhor. Não deixando para trás, Pai, abençoa todos, Pai. Porque o Senhor veio para todos, Senhor. É o que eu agradeço também, a minha oportunidade, em nome de Jesus. E glória a Deus, glória ao Pai. Glória a Deus, que Deus abençoe nossa semana, cada dia mais, que Deus possa usar poderosamente. Palavra abençoada, né? Essa palavra que ela acabou de ler aqui, irmãos, é sobre quando o povo tinha amor, aquele primeiro amor. Olha só que Deus já está falando essa noite. Ele tem saudade de quando o povo adorava com todo amor a Ele. Mas ao longo do tempo que vai passando, o povo já vai se esfriando o seu amor por Ele. É dessa forma. Mas olha que Deus está falando conosco, que nós íamos ter o primeiro amor de novo, voltar ao nosso primeiro amor, adorar com todo o nosso coração a Ele. É isso que o Senhor quer nos dizer nessa noite, em nome de Jesus. As irmãs vão louvar? Glória a Deus. Louva o Senhor com todo o nosso amor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Saúde os irmãos, com a paz do Senhor. Aleluia, Deus. Estás aqui, Senhor. Pode perceber quem sou. Pode confiar em mim, um verdadeiro adorador. A minha oferta ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça.
glória. Que Deus abençoe as irmãs cada dia mais. E que o Senhor usa poderosamente cada uma de vocês. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pastor, oportunidade. Trazer uma palavra, um louvor também. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Eu deixo aqui uma pergunta no ar. Por que será que os irmãos não gostam de quarta-feira, né? Se você que está assistindo o culto, é para você essa pergunta. Se for assim, a gente muda para o sábado, né? A gente muda para o sábado, não tem problema. A gente corta. De quarta a gente muda para o sábado. Aí emenda sexta, sábado, domingo. Três dias no culto. Eu acho que assim os irmãos vêm. A gente vai ver isso aí certinho. E os que não vêm concordar para sábado, a gente muda. Amém? Porque eu nunca vi. É estranho, né? Mas vou deixar aqui uma palavra. É uma pergunta santa. Não é uma pergunta irônica, não. É uma pergunta boa. Para despertar. É uma pergunta que vem despertar. É como se Jesus estivesse assim, falando assim: o que é que eu fiz para vocês na quarta-feira? Já pensou? Exato. Já pensou se Jesus perguntasse para os crentes, exatamente na quarta-feira: o que eu fiz para você? Vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Depois eu vou estar louvando o Senhor. Capítulo 2. Mas as coisas vão mudar. Deus é maravilhoso. E as suas promessas não falham. O homem é falho, mas Jesus não falha. Capítulo 2, verso 1 diz: aproximando-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa, onde estavam assentados. E viram línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estava habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Ouvindo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, perguntando uns aos outros: não são galileus todos esses homens que estão falando? Então como é que os ouvimos falar em nossa própria língua nativa? Amém? Mas o texto que chama atenção, o versículo que chama atenção é o primeiro, que diz: estavam, na parte B, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Agora, olha que interessante também. No versículo 4, melhor dizendo. O primeiro diz assim, o primeiro versículo, a parte B diz: estavam todos reunidos no mesmo lugar. No versículo 4, no verso 1, diz: todos foram cheios do Espírito Santo. Por quê? Porque estavam reunidos num só propósito. Os que não estão se reunindo, os que não gostam de se reunir, não tem bênção. Não recebe bênção de Deus. Sabe por quê? Porque a bênção coletiva que vem de Jesus para a igreja, ela alcança a igreja que está unida. Quem não gosta de se reunir é porque não está unido. Porque o derivado de união é reunião. Só pode se reunir com aqueles que têm união. E só recebe bênção de Deus para a igreja aqueles que estão com a igreja, faz parte com a igreja, reúne com a igreja. Porque Deus não vai mandar uma bênção lá para o cidadão deitado no sofá, assistindo televisão, e dizendo: vou assistir meu filme.
esquece, não tem bênção. A bênção é para aqueles que estão reunidos no mesmo propósito, adorando a Deus. A Bíblia diz, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E aqui a Bíblia não diz, mas eu tenho certeza que estavam todos no mesmo foco, na mesma intenção, na mesma fiação, na mesma adoração, e todos receberam. Aí está o segredo. Sorriso retorno. Para quem está triste, sem sorrir, Jesus está aqui. E você que ouve pela internet, se você acha que não tem mais condição de ser feliz, eu te digo que Jesus está aqui. Ele fala contigo, ele diz assim, sorriso retornam para aqueles que buscam Jesus. Solte. Somente Jesus pode fazer o sorriso brotar. Sorrisos se apagam, a alma chora quando vai embora a felicidade, a vida de alguém. O rosto revela a dor da tristeza, no peito a frieza de não receber calor de ninguém. Escute. Assim é você que vive andando só de aparências, que esconde pra muitos, mas na consciência um grande vazio você tem por dentro. Não tente fingir, eu sei que a canção que estou agora te toca e te diz que essa é a hora que Jesus restaura os teus sentimentos. Sorrisos retornam quando a gente corre pros braços de Cristo. Com a sua alma Deus tem compromisso. Você vale mais que o mundo inteiro. Não deixe passar por essa de oportunidade. Ao lado de Deus você tem de verdade um grande amigo e fiel companheiro. Oh glória! Jesus é o fiel companheiro. Jesus é o verdadeiro amigo que te traz alegria e felicidade. Ele é maravilhoso, ele não falha. Venha para os braços do Senhor, ele te chama, ele te espera. Assim é você que vive andando só de aparências, que esconde para muitos, mas na consciência grande vazio você tem por dentro. Não tente fingir, eu sei que a canção que eu canto agora te toca e diz que essa é a hora que Jesus restaura os teus sentimentos. Sorrisos retornam quando a gente corre pros braços de Cristo. Com a sua alma Deus tem compromisso. Você vale mais que o mundo inteiro. Não deixe passar de hoje essa grande oportunidade. Ao lado de Deus você tem de verdade um grande
sorrisos retornam quando você retornar para Ele. Glória a Deus. Deus abençoe o pastor cada dia mais, em nome de Jesus, que Deus usa poderosamente. Que palavra abençoada, né? Todos ali reunidos e de repente, Espírito Santo. Eita glória. É assim que nós temos que estar unidos um com os outros, para que nós recebamos também o Espírito Santo de Deus. Mas tudo no mesmo propósito, tudo no mesmo pensamento. Eu quero o Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, né? Pastora, oportunidade, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Saúdo novamente a igreja com a paz do Senhor, amém, igreja? Deus é bom, Ele é maravilhoso. E a palavra do Senhor, o pastor Daniel leu aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. E essa palavra, ela nos traz, sabe, um sentido de busca na unidade. Porque nós podemos estar aqui, nós estamos recebendo aquilo que o céu programou para esse dia. Aleluia. Porque quem perdeu esse dia não conseguirá mais ter aquilo que Deus nos deu essa noite. E o mais importante, quando eles estavam ali, antes de Jesus ser assunto ao céu, Jesus falou para os seus discípulos: permanecei em Jerusalém, porque eu vou subir e vou rogar ao Pai, para que envie a vocês um consolador. E ficai aqui em Jerusalém, porque vocês serão revestidos com o Espírito Santo, aleluia. E veja, Jesus deu o que? Uma ordem, sim ou não, igreja? Jesus deu uma ordem: ficai, porque é daqui que nascerá a minha igreja. Aí eu pergunto, quando o pastor Daniel deu a mesma pergunta, eu pergunto: como que os cristãos de hoje, eles querem ser revestidos, se cada um quer ser revestido individualmente? Eu sinto muito em dizer, não serão revestidos, porque o Senhor diz que na igreja, quando nós estamos reunidos, uns têm cantos, outros têm salmos, outros têm hinos, e outros são cheios do Espírito Santo, aleluia. E é necessário habitar dentro da casa do Pai. É necessário se revestir em unidade. Porque ou você pensa que você será diferente de todos aqueles que estão dentro de um templo, adorando ao Senhor, se unindo em espírito e em verdade, aleluia. A palavra do Senhor diz que Ele está procurando os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade, aleluia. E nós só alcançamos os dons espirituais, igreja, é na unidade. É quando nós estamos unidos em um mesmo pensamento, em um mesmo querer, em uma mesma meta, em uma mesma fé. Que nesta noite nós possamos, você que está nos ouvindo, que está cada vez mais se alongando de Deus. Eu digo esta noite para você que está nos ouvindo: o mundo, ele nos imputa muitas coisas. O mundo, ele quer que realmente nós ficamos mais ali ligados naquilo que precisamos. Sim, nós precisamos também viver, nós precisamos comer, mas nós sabemos que como nós estamos com Cristo, o Senhor disse assim: se eu cuido dos pássaros, se eu cuido de tudo aquilo que eu criei, eu não vou cuidar de você, cristão. Eu não vou cuidar de você que me adora, não vou cuidar de você. Então não fiqueis ansiosos por aquilo que você precisa no amanhã. Não fiqueis ansiosos do que comer, do que vestir, porque eu, Deus, aquele adorador de verdade, eu supro, eu velo e eu dou de bandeja na mão dele, amém? Vamos adorar ao Senhor. Coloca aí, pastor Daniel, aleluia, glória a Deus, aleluia. Aumenta para mim, fazendo um favor, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Cadê os adoradores de verdade? Não importou, eu também estou doente. Tem vários aqui que estão doentes. Mas nós estamos aqui fazendo o que, igreja? Adorando ao Senhor, aleluia. Porque eu creio que Ele pode me curar, se assim Ele quiser, aleluia. Então adoremos ao Senhor, aleluia. Glória a Deus, diga. É maravilhoso adorar quando a gente se sente alguém.
Eu sei que é tão gostoso louvar quando tudo está bem. Mas não é tão fácil cantar. Eu sei, não é fácil adorar quando tudo que resta são cinzas e o vento a soprar. Mas é aí que o céu para pra ver se o crente louva ou vai murmurar. Se ele murmura, não passa no teste, Deus não pode honrar. Mas se ele louva na tribulação, mesmo sentindo o gosto do fel, Deus se levanta do trono e honra o quê? Um crente fiel, um adorador de verdade. Louva em meio à tempestade, pode na fornalha entrar, mas ele não deixa de adorar. Deus então envia a vitória e honra então seu servo com glória. Um adorador que é fiel é reconhecido pelos anjos lá no céu. Oh glória! Você já imaginou o Senhor te olhando de lá e falando: você está aí, você está passando, mas está aí, aleluia, glória a Deus, aleluia. Mas é aí que o céu para pra ver se o crente louva ou vai murmurar. Se ele murmura, não passa no teste, Deus não pode honrar. Mas se ele honra na tribulação, mesmo sentindo o gosto do fel, Deus se levanta do trono e honra um crente fiel, um adorador de verdade. Louva então na tempestade, pode na fornalha entrar, mas ele não deixa de adorar. Deus então envia a vitória e honra então seu servo com glória. Um adorador que é fiel, que a igreja é reconhecido pelos anjos lá no céu. Louva em meio à tempestade, pode na fornalha entrar, mas ele não deixa de adorar. Deus então envia a vitória e honra então seu servo com glória. Um adorador que é fiel é reconhecido pelos anjos lá no céu. Aleluia, aleluia. É reconhecido pelos anjos lá no céu. E as palmas exaltam a Jesus. Glória a Deus. Deus seja louvado, né? Glória a Deus. Deus abençoa também a pastora, em nome de Jesus. Cada dia mais, em nome de Jesus Cristo. Oh, glória. Irmã Cida também está com a oportunidade de falar da palavra do Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Sabe, irmão, com a paz do Senhor Jesus? Glória a Deus. Bastante gripada, mas Deus é bom, né? Graças a Deus. Vou deixar aqui a palavra que se encontra em Isaías. Glória a Deus. Isaías 55. Glória a Deus. Já vou lendo para adiantar. Todo o povo é convidado a procurar a salvação. Ó vós todos os que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde comprar e comei. Sim, vinde comprar sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão?
e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouve-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleita com a gordura. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouve e a vossa alma viverá, porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos firmes beneficência de Davi. Eis que eu o dei como testemunha aos povos, como príncipe e governadores dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conhece, e uma nação que nunca te conheceu, correrá para ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque ele te glorificou. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Até aqui só. Graças a Deus, né, irmão? Vem buscar o Senhor enquanto está perto, né? Depois que as portas se fecharem, não tem mais jeito. Então eu fico com esta palavra e eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Palavra abençoada, né? Em nome de Jesus. Palavra que o Senhor fala, né? Sempre. Buscar o Senhor enquanto está perto. E muitos não estão buscando o Senhor. Estão afastando cada dia mais da presença de Deus. Mas Deus não quer isso que nós façamos. Deus quer que nós se aproximamos dEle. Porque o povo não quer mais, né? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Também vou deixar uma palavra aqui. Salmo 124. Glória a Deus. O tema fala assim, ó. Só Deus pode livrar o seu povo. Glória a Deus. Fala assim. Se não for o Senhor estivesse ao nosso lado, ora, diga Israel. Se não for o Senhor que estivesse ao nosso lado, quando os homens se levantarão contra nós, eles então nos teriam engolido vivos. Quando a sua ira se acendeu contra nós, então as águas teriam transbordado sobre nós, e a corrente teria passado sobre nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro, e o laço quebrou-se e não escapamos. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Olha aqui, ó. Mais uma que o Senhor está falando conosco nessa noite. Então, muitos estão aí fora, presos, né? Preso no dinheiro, no laço do inimigo, no laço de casa, no laço da televisão, né? Nessas coisas que não edificam o nome do Senhor. Isso aí é passageiro, irmão. Vai passar todas essas coisas aí. Vai ficar tudo aí. E vocês vão perder a salvação. Mas Deus nos fala que nós temos que escapar do laço do passarinho, porque é Ele que livra. Não somos nós que saímos pela nossa conta, nossa própria vontade. É o Senhor que nos livra todos os dias. É Ele que nos dá livramento ao nós sair de casa, ao nós voltarmos para casa, porque é Ele que nos leva para o trabalho e nos traz, retornamos para nosso lar com a nossa família. Se não for o Senhor do nosso lado, os nossos inimigos da nossa alma já teriam nos engolido vivo. Mas pela presença de Deus, pelo o poder que o Senhor tem, Ele tem nos guardado de todo o mal. Então, irmãos, vocês que estão em casa, venham para a casa de Deus. Venha receber esse maravilhoso, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que fez os céus e a terra. É Ele que nos dá o livramento todos os dias. Foi Ele que morreu por você, irmãos. Então não fique em casa, vem para a casa do Senhor. Em casa é para você ter intimidade com Deus. Aqui na casa do Senhor é para você louvar, entregar o melhor para Ele. Entendeu? Fica com essa palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu agradeço também essa oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora vamos ouvir a palavra do Senhor. Que também tudo aqui é para o nosso Senhor Jesus. O louvores, a adoração, a nossa entrega, tudo para Ele. Agora vem o melhor de Deus. É ouvir a palavra do Senhor.
Diaconisa Neuza, vem trazer a palavra em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar para... Vamos orar. Quem quer ouvir mais? Aleluia. Senhor nosso Deus, nosso Pai, pedimos ao Senhor que venha usar a tua serva poderosamente no teu Santo Espírito. Que a palavra que sair dos seus lábios venha direto do trono do Senhor. Que ela possa ser um canal de bênção mais uma vez, como sempre teve sido aqui. Que o Senhor possa usar de uma maneira poderosa e que os nossos ouvidos se abram e os nossos corações se abram e a nossa mente se abram para entender e absorver a mensagem. E que todos que estão ouvindo essa noite também possa ter, Senhor, um ouvido sensível para ouvir, um coração para sentir, e que o Senhor nesta noite há de falar em nome de Jesus. Usa a tua serva uma vez mais, e aqui está a tua igreja para ouvir em nome de Jesus. Eu saúdo os irmãos com o Pai do Senhor. Que Deus venha falar conosco mais um pouco, né? Porque o que Ele falou até agora, nós já estamos cheios da presença dEle aqui, neste lugar. Eu estava ali, enquanto eu estava ouvindo o pastor pregar, a pastora falar sobre essa passagem, né? E Deus estava falando algo. Ele falava que as pessoas, na verdade, quando elas não vêm no culto, elas pensam que é só mais um culto, não é? Elas ficam assim pensando assim, é tudo igual, hoje é quarta-feira, né? Eu já sei o culto como que ele é, né? Eu não vou não, vou outro dia. Mas na verdade, cada dia é especial, né? Cada culto, Deus tem algo muito forte para cada um de nós. Por isso que tem os cultos, senão teria só um, ou um por mês, ou um por semana, ou por ano. Mas se nós temos frequentemente cultos, porque Deus quer falar conosco. Ele quer revelar sempre algo e quer nos renovar todos os dias. Eu creio que ficando em casa nós não vamos se renovar. A renovação está aqui, reunido. Quando fala reunião, é reunido, né? Como o pastor pregou, a pastora e todos. É isso que Deus estava falando. E eu vou ler aqui em João. Vou ler em João 3. João 3, 17. Confesso que eu estava ali chegando, né? E meu esposo falou assim, você vai levar a palavra? Porque, né? A gente é Deus aqui, né? É Jesus nos revelando, né? Só Ele. Porque se Ele quer, é dessa forma. É o jeito que Ele quer, é como Ele faz. E vamos, né? Somos servos. Aqui a palavra de Deus fala conosco hoje, nessa noite. Ele fala assim, aqui em João 3,17, ele fala, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Porque não crê no nome do unigênito, Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que suas obras não sejam questionadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em
Deus. Amém? Essa é uma palavra mesmo, né? Poderosa mesmo, como essa é poderosa. Quando a gente lê essa palavra, a gente já sente a presença de Deus, né? Já sente, assim, na verdade Deus já fala conosco aqui, né? Ele já revela. E então quando ele fala que aqueles que aborrecem a luz não vêm para a luz, não é isso? Eles não vêm para Jesus, porque eles amaram, porque Deus, ele fala, Deus enviou o seu filho, né? Olha, Deus enviou o seu filho, seu único filho, para que nos salvasse. Mas mesmo assim, eles amaram mais as trevas do que a luz, que é Jesus. E está hoje a mesma coisa, não mudou, é isso? Então, quando ele fala para que as obras deles não sejam questionadas, porque na verdade, as pessoas não querem mudar. Elas não querem abandonar o velho eu, né, o velho homem. Ela quer continuar sendo a mesma criatura. Então, elas não vêm para Jesus porque elas sabem, se ela aceitar Jesus, se ela vir buscar Jesus, se ela se entregar para Deus, ela tem que mudar. Ela tem que abandonar tudo aquilo que aborrece a luz, que aborrece quem? Jesus. Você não pode continuar da mesma forma, porque mesmo que esteja aqui, ou qualquer um que está na igreja, mesmo que esteja aqui, não quer dizer que realmente a pessoa não está aborrecendo Jesus, não é isso? Não está aborrecendo a luz, porque não é porque está na igreja que a pessoa está certa diante dele. Mesmo estando na igreja, nas igrejas eu falo, né? Mesmo assim elas estão, tem muitos que estão aborrecendo, tem muitos que estão vivendo da forma deles, eles só estão lá, eles vêm para a igreja, mas eles estão ainda vivendo do jeito deles, fazendo do jeito que eles querem, vivendo da forma que quer, e achando ainda dentro deles que estão salvos. Mas a gente sabe, para nós ser salvo, o que devemos fazer. Nós todos sabemos como, para ser salvo, como que nós devemos agir diante de Deus. E aí eu fico imaginando assim, que tem muita gente, agora eu falo de gente, não falo de nós, né? Eu falo de pessoas. Tem muitas pessoas que elas estão se enganando a si mesmas. Elas já se convenceram, não é? Você já conhece, já se convenceram que elas estão retas diante de Deus, e que elas estão certas diante de Deus, e que ela faz a vontade de Deus, e não tem mais quem fala o contrário para ela, que ela não está fazendo. Mesmo que ela esteja aqui, ou ela esteja em casa, ou ela não venha, ela está fazendo a vontade de Deus, e não tem quem possa falar o contrário para ela. E se nós tentar falar, nós ainda vai sair por quê? Por errado. Por errado. Então o que nós vamos ter que fazer? Deixar, né? Deixar, porque Jesus, ele veio para nos salvar, para salvar o mundo. E ele fala que nem todos aceitaram. Nem todos aceitaram ele. Imagina, ele que veio, falou com todos, né? Falou do amor, falou da palavra, falou de salvação, falou de arrependimento, falou de tudo. E imagina nós, né? Imagina nós falando. Se Jesus, eles não creram. Por isso que Jesus falou, mas bem-aventurado aqueles que creem e não me viram, né? De que os que viram e não creram. Então, nós mais bem-aventurados somos nós. E a gente fica pensando numa coisa, acho que todos nós aqui que falamos da palavra, né? Que buscamos almas, oramos para ganhar almas, para que as almas sejam salvas, porque a nossa meta é isso aqui, é ganhar almas agora, falar de Jesus, para que as pessoas se arrependam e venham para Jesus e mudam, né? Para que elas sejam salvas. A gente entristece, a gente entristece mesmo quando a gente fala para alguém e a pessoa não aceita. Ela não aceita, ela não quer saber, a gente fica triste. A gente fica muito triste, porque a gente se esforça. A gente fala, se ela vir para fala assim, olha, se você vir buscar Jesus, se você
aceitar hoje, mudar, se arrepender, né? Deixar os seus maus caminhos, deixar essa vida aí fora errada, deixar tudo e vir buscar Jesus, então você terá a salvação. E é isso que Jesus quer. Mas as pessoas não querem pagar esse preço. Nem todos querem pagar o preço. As pessoas não querem deixar essa vida aí fora. Elas não querem deixar essa vida de facilidade. Elas não querem deixar. Porque para seguir Jesus tem que pagar um preço. Nós temos que pagar um preço. Nós temos que renunciar. Tudo aquilo, tudo que o nosso eu quer, nós temos que renunciar. Querendo ou não. Aceitando ou não. Tendo vontade ou não. Nós temos que renunciar. Para que nós possamos alcançar a salvação. Agora, nós perguntamos, é fácil? Não é. Não é fácil. Porque se nós for fazer a nossa vontade mesmo, eu nem sei. Acho que nós nem estaria mais aqui, né? Nem estaria aqui nessa noite, se fosse fazer nossa vontade. Mas eu aprendi que eu já ressuscitei com Cristo. E eu não sou mais eu. Eu não vivo mais em mim. Eu não faço mais o que eu quero, ou o que eu tenho vontade, ou o que eu quero viver, eu não faço mais. Agora é o que Deus quer que eu faça. Então, e muitos, eu estava até comentando, esse dia nós estávamos conversando, né? A gente estava falando que as pessoas, elas falam que Deus está no controle, né? Que seja feita a vontade de Deus, né? Mas na verdade as pessoas nem sabem o que é Deus está no controle, o que é fazer a vontade de Deus. As pessoas nem sabem. Elas falam, né? Deus acima de tudo, né? Eu sem Deus eu não sou nada, mas e vai indo, mas só falando. Só da boca para fora. Aí se você conversa com a pessoa, você precisa ver a palavra que ela dá. Nossa, mas ela fala até mais, porque a gente, nem eu sei, né? Eu vejo assim, eu fico, meu pai, né? Como ela tem uma sabedoria. Mas quando você vai ver o dia a dia, a pessoa não pratica nada daquilo que ela está falando. E Deus, Ele não quer que nós temos sabedorias, entendemos a palavra, que nossa, ter assim, um entendimento extraordinário. Ele quer que o pouco que a gente sabe, mas nós venha praticar. Nós venha obedecer. Aquele pouco, não importa. Porque uma coisa, irmãos, uma coisa eu vou falar. No dia da vinda de Jesus, quando Jesus voltar, eu falei assim, ó, não vai ter aquele que era bonito, né? Aquele que tinha status, aqueles que todo mundo admirava, aqueles que tinha não sei quantos milhões de seguidores, aqueles, sabe, todo esse povo aí, aqueles que se achava. Esse dia, infelizmente, nada. Então, às vezes a pessoa quer fazer tanto aqui, mas não pensa na glória, né? Lá, depois, com Cristo. E nós aqui, por que nós aborrecemos nós mesmos, não é isso? Eu não sei se vocês já leram que Paulo fala, eu não sei onde fica, não sei se a pastora sabe, ou o pastor sabe, que Paulo fala que todo dia nós temos que esmurrar nós mesmos. Já leram? Né? Esmurrar a nossa carne. Nós temos que fazer isso para nós vencer. E ele deu esse exemplo porque tem hora, quando você está passando uma luta, que você está passando uma perseguição assim mesmo, naquela hora dá vontade de você fazer algo. Mas naquela hora, essa hora que você tem que esmurrar você mesmo e falar, não, eu tenho que aguentar. Eu tenho que aguentar, porque se eu quero fazer a vontade de Deus, então eu tenho que aguentar isso aqui. Eu tenho que passar por isso aqui. Porque eu sei que Deus, é Ele que vai me justificar. É Ele que vai me dar a vitória. É Ele que vai me ajudar. Então eu tenho que pensar dessa forma, nessa hora, e não fazer nada por mim mesmo. Mas esperar que Deus faça. Não por vingança, porque nós não devemos ter isso, né?
Porque Deus, ele fala que a vingança é dele. Nós temos que orar ainda por essas pessoas. Orar e pedir para que Deus tenha misericórdia e cuidar, né? E amar. E amar essas pessoas. Porque é igual um dia a gente estava pregando sobre amar os inimigos, não é isso? E o pastor falou assim, é difícil mesmo. Mas aí Deus falou, eu entendi que Deus falou assim, que se fosse fácil, não era com ele, né? Então é difícil, por isso que é difícil. Porque tudo que a gente vai fazer para Deus é difícil. Tudo é difícil, não é fácil. Porque eu falei que com Deus não é facilidade. E quando as pessoas acham que é facilidade, elas vêm. Quando elas veem que viver para Deus é difícil, que o que elas tiverem que fazer é difícil, elas vão embora por isso. Elas não aguentam. Não é todos que aguentam passar pela prova. Não é todos que aguentam. Não é. As pessoas até começam, não é isso? Elas começam a caminhada, mas quando vai chegando no meio do caminho, elas não aguentam. Eu lembro que quando eu era criança, desde criança, porque a gente já é escolhido desde o ventre, acho que é isso mesmo. Eu lembro que a minha mãe, se ela tem entendimento, ela falava assim, tem 2 caminhos. Tem um de rosa e um de espinho, né? Não sei se você lembra. E ela sempre falava para mim assim, não procura, não vai no de rosa. Ela falava, você vai ter que ir no de espinho. Eu falava, nossa, mas por que se o de rosa é melhor? Ela falou assim, não, porque o de espinho você vai aprender. Você vai aprender, porque o de espinho, ele vai te ensinar, né? Então eu ficava pensando, nossa, mas por que tem que ir, né? Por que a gente... Aí depois eu entendi. Quando eu fui para a igreja, eu entendi o que é o caminho de espinho, o que é o caminho estreito, a porta estreita. E eu fui entendendo. E cada dia mais que a gente começa a fazer algo para Deus, buscar mais a Deus, louvar mais a Deus, você sabe assim, quanto mais você faz, mais vem luta, mais o diabo vem para cima, mais ele avança para cima, para você desistir mesmo. E ele arruma algo para você desistir mesmo nesse dia. Não é assim só para você ter intenção, não. Aquilo vem para você falar, não aguento, eu vou parar aqui mesmo, não é? Mas aí que está. É nessa hora que nós devemos começar a pensar, né, que é pela razão, e falar, não, se está acontecendo isso, isso não é de Deus, é do mal, porque eu estou agradando a Deus. Então, se Ele quer que eu pare, é porque eu estou agradando a Ele. Ele quer que eu continue. Isso está acontecendo porque Ele quer que eu continue. E o diabo está fazendo para mim desistir, porque o diabo está contra mim o que eu estou fazendo. Está aborrecendo ele, não é isso? Então, Deus quer que eu continue. Eu estava lendo ontem sobre o rei... Eu não lembro o nome, rei Acaz, é isso? Acho que é Acabe, não sei como é que é o nome daquele rei, que é lá em Crônicas. Eu estava lendo que ele tinha o pessoal vinha sobre ele, né? Era uma guerra. A pastora vai lembrar. Porque aí ele veio, é Josafás, né? É Josafás? Acho que é Josafás. E ele falou assim que o pessoal vinha mesmo. E ele falou assim, ele foi buscar a Deus. Aí ele começou a orar a Deus. Isso, né? Ele começou a orar a Deus. E olha, eu achei, gente, eu fiquei assim maravilhada com essa palavra, porque assim, uma coisa muito forte mesmo, para mim foi. Que aí Deus falou assim, que era para ele ficar na posição que ele estava, não é isso? Ele estava com medo, e ele orou tudo, né? Buscou a Deus ali, e Deus falou, essa peleja é minha, eu que vou lutar, você vai ficar aí, você só vai ver, não é isso? Fique aí. E eu que vou pelejar. E quando ele levantou, que ele olhou para o alto, estava tudo o quê? Tudo morto. Então, aí, sabe o que trouxe isso para mim? Para mim mesmo, assim, porque a gente traz para a gente, né? Que tem coisas que a gente quer lutar, não é? Tem coisa que nós queremos lutar nós mesmos, fazer com que dá certo. É nessa hora que a gente vê que é Deus. Nós não conseguimos fazer nada. Nada. Nessa hora a gente sabe que é Deus que peleja por nós. Ele só manda nós ficar na posição que nós estamos, ficar lá. É Ele que vai fazer tudo. Só que nós temos ansiedade e não consegue esperar, não é? A gente quer para já, quer para ontem, nem é para hoje, viu? É para ontem. Então nós não conseguimos esperar, nós temos ansiedade, nós somos ansiosos. E Deus fala que nós temos que
que tem o tempo aqui de baixo para todas as coisas. Tem que ter paciência e esperar. Por isso que uma das maiores virtudes que fala é a paciência, não é? Uma das maiores virtudes, porque a paciência é difícil. Você pode ver que você está numa fila, você não tem paciência, né? Você está esperando algo chegar na sua casa, você não tem paciência. Você está esperando receber algo, você não tem paciência, é assim. Você fica logo, quer logo, quer que vem logo. Por isso que Deus fala que é das maiores. E quando nós aprendemos a ter paciência, olha, aí você pode ver que a coisa vai. Quando nós aprendemos a ter paciência, esperar em Deus, é aí que nós somos abençoados. É aí que nós obtemos a vitória. Porque quando nós olhamos com nossos olhos, né? Nós não vemos nada, mas se a gente olhar com os olhos espirituais, a gente vê. Aí enxergamos. Aí nós começamos a enxergar longe, começa a enxergar diferente. Não é isso? E a gente vê tanto exemplo na Bíblia, né? Tanto exemplo que nos ajuda a nos fortalecer, exemplos que nos ajudam a nos levantar, exemplos que nos ajudam, né, a sentir a presença de Deus. É tanta passagem que se você começa a ler, você, de repente, você está triste, aí você lê aquela palavra, você começa a mudar, a ser diferente naquele dia, você começa tudo a renovar. Fala, ó Deus, é dessa forma. Eu sei, a gente pede até perdão, para a gente duvidar às vezes da palavra de Deus. A gente duvida às vezes. Mas Deus, Ele fala nessa noite, para que nós venhamos tirar todo o medo, né? Toda a dúvida, toda a incerteza, tirar do nosso coração tudo aquilo que não é dele. Tudo que não é dele. Ele quer que nós confiamos nele, entregamos toda a nossa vida a ele, entregamos tudo a ele, e deixar que ele cuida de nós. Ele cuida o tempo todo. Às vezes é nós que não sabemos, não é isso? Eu estava lendo sobre aquela passagem de Zaqueu, e eu achei assim que a passagem de Zaqueu é muito forte, porque Zaqueu, ele que procurou ver Jesus, não foi? Ele que ficou atrás querendo ver Jesus, não era? Ele ficou assim, queria porque queria ver Jesus, até que ele conseguiu. E Jesus, já sabendo quem Zaqueu era, ele fala para Zaqueu, desce daí, né? Desce depressa. E quando ele fala desce, sabe o que eu entendi? Que primeiro você tem que descer, não é? Primeiro tem que descer, para depois Deus te exaltar. Então primeiro nós temos que descer. Deus mandou, desce daí. Então ele desceu. Primeiro ele desceu. E eu entendi Deus falando, nós temos que descer primeiro. Então aí Deus vai fazer algo. Mas enquanto nós não descer da posição que nós estamos de orgulho, né? Achar que somos alguma coisa, que nós não somos nada, Deus não pode operar em nós. É só quando nós descer e para reconhecer que nada somos, nada podemos. Nós somos dependentes dele. Somos dependentes totalmente de Deus, mas totalmente de Deus. Em tudo, em tudo. Se não é ele, nós não temos nosso alimento, nós não temos um trabalho, não temos pagamento, não temos nada, nem saúde, não temos nada. Somos dependentes dele. E nós temos que aprender que nós somos dependentes dele. Nós temos que aprender isso. Temos que colocar dentro de nós isso, que nós somos dependentes. Nós não somos nada, né, pastora? Nada somos. Que às vezes as pessoas fazem coisa que acham que é alguma coisa, mas não é. Não é. Somos pó, como a Bíblia fala. E a gente tem que aprender com Zaqueu, que aquele dia ele desceu e mudou. Ele falou com Jesus que ele queria ser. E nós devemos aprender esse exemplo. Falar, olha, a partir de hoje, eu quero mudar, eu quero tirar tudo de mim. Tudo que eu fiz até agora. Tudo que está aqui. Tudo que pediu. Tudo que faz com que eu não tenha a tua presença, eu não tenha uma intimidade com o Senhor. Tira de mim tudo aquilo. Tira. Nós temos que ser como Zaqueu. Como aqueles homens que renderam-se a Jesus e mudaram a sua vida. Até quando nós vamos ficar aqui, né, buscando a Deus e sendo do mesmo jeito, fazendo as mesmas coisas, andando do mesmo jeito? Deus quer nos usar, mas da forma que nós estamos, Deus não pode nos usar. Nós temos que tirar tudo daqui de dentro.
Assim Ele pode usar cada um da forma que Ele quer. E eu quero tirar. Eu quero tirar tudo para que Deus me use cada vez mais. Eu quero me colocar cada vez mais diante dEle. E eu acho que todos nós temos que fazer isso, né? Precisamos fazer. A igreja precisa fazer. Porque nós somos um corpo. E nós temos que estar unidos, como foi falado no começo, que é a palavra de hoje, né? Que nós temos que estar em união. Porque é quando estamos unidos que nós vencemos. Um sozinho não vence a guerra. Tem que ter mais, né? Sozinho não tem como vencer a guerra. Não tem. A gente precisa estar unido. Deus, Ele sabe tudo que Ele faz. Ele sabe tudo que faz. Quando Ele coloca dessa forma, porque tem que ser dessa forma agora. Ele vai mudar. Mas primeiro tem que ser desse jeito, para depois ser diferente. Porque se não for dessa forma, nós não vamos aprender primeiro, não é isso? Nós temos que aprender primeiro, para depois Ele fazer diferente. E que nós podemos também, cada dia mais, a gente possa aprender a ter humildade, né? Ter humildade, pedir para Deus para que nós tenhamos humildade, ser humilde. Porque às vezes nós pensamos que a gente é humilde, mas tem hora, né, que vem algo a gente reconhece. Será que eu tenho humildade mesmo? Será que eu sou humilde, né? Será que eu sou? Depende do que acontece. Eu mesmo às vezes olho e falo, será que eu sou? Então Ele está pedindo para que nós sejamos humildes. Porque Ele fala, bem-aventurados os humildes. Tudo Deus fala lá, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados, tudo Ele fala na bem-aventurança, né? Então Deus quer que nós sejamos diferentes. Às vezes eu estou pregando aqui hoje e falo assim, nossa, somos os mesmos, as mesmas pregações, mas não, cada dia nós aprendemos, não é? Não fala assim, nossa, mas é as mesmas pessoas, vai lá, vai sentar, não. Mas nós somos os mesmos, mas nós estamos aprendendo. Nós estamos aprendendo todo dia aqui. Não importa que somos pouco, mas nós estamos aprendendo. E os que estão aí fora estão perdendo. Os que não vêm, perdem. Mas os que estão aqui estão aprendendo. Está aprendendo a buscar mais a Deus, servir mais a Deus, né? Buscar se renovar mais, buscar mais a presença dEle, orar mais, né? Determinar mais, né? Não ter mais confiança, né? Isso tudo nós estamos aprendendo aqui. Eu aprendi muito, estou aprendendo cada dia mais. Eu sei que cada dia mais eu vou aprender mais ainda. Porque nós não somos perfeitos, mas só que uma coisa nós temos que ser para Deus. Nós temos que ter a perfeição. Perfeito nós não somos, mas nós temos que ter a perfeição para Ele. Porque Ele fala, seja perfeito como o vosso Pai. Seja santo como o vosso Pai. Não foi tudo Ele falou? Né? Aprende de mim que eu sou manso e humilde. Tudo para nós aprender dEle. E eu quero aprender de Jesus. Eu quero aprender de Jesus todos os dias. Quero aprender de Jesus. Porque Ele é a nossa vida. Ele é tudo em nós. Ele é tudo para nós. Ele é o nosso tudo. Ele é a nossa vida. Não temos vida mais sem Ele. Não adianta mais. Não temos vida mais sem Jesus. Não temos mais. A nossa vida é dEle. E Ele toma conta de nós nessa noite. Que Ele fala conosco nessa noite. Que Ele entra nos nossos corações nessa noite. Que Ele possa mudar tudo de lugar. Que Ele possa nos renovar nessa noite. E que nós possamos sentir a presença dEle cada vez mais. Que Ele possa descer aqui sobre nós nessa noite e nos encher. Oh Pai, nós te buscamos. Nós queremos a Ti cada vez mais, Senhor. Queremos ser renovados cada vez mais. Queremos estar, meu Deus, diante do Senhor cada vez mais. Meu Deus, queremos Te agradar cada vez mais. Queremos Te buscar cada vez mais. Queremos Te servir, meu Deus, cada vez mais.
porque só o Senhor, Pai, é digno de toda a honra e toda a glória. Só o Senhor. E nós estamos aqui pela tua misericórdia. Nós estamos aqui porque um dia o Senhor se agradou de nós. Nós estamos aqui porque o Senhor nos escolheu. E eu agradeço tanto, Senhor, por o Senhor ter me escolhido, por eu estar na tua presença hoje. Eu te agradeço tanto, Pai, mas tanto. Por mais que sofremos, por mais que passamos angústia, por mais que luta, por mais que passamos tudo isso, mas é o melhor estar na tua presença. É estar com o Senhor, Pai. Nos ajuda, Deus. Nos ajuda. Nós estamos aqui. Nós estamos aqui, Senhor. Olha para nós aqui. Olha aqui para nós, Senhor. Estamos te buscando, a tua igreja. O teu povo é um povo. Oh, meu Deus, faça um povo forte. Faça de nós um povo forte. Nos ajuda. Precisamos de Ti. Precisamos de Ti, Senhor. Nada somos sem Ti. É só o Senhor, Pai. É só o Senhor em nossas vidas. Tu és a nossa força. Tu és o nosso Redentor. Tu és o nosso libertador. A nossa vida. Eu sei que todos vão sair daqui cheios da Tua presença. Eu sei que todos vão sair renovados. Todos vão sair diferente. Todos vão sair cheios da Tua casa. Oh, Senhor, tira assim de nós. Tira de nós aquilo que não provém de Ti. Tira, meu Deus, tudo que atrapalha a nossa vida para Te servir, Senhor. Nós queremos ser diferentes, sim. Queremos ser aqueles que Te agradam. Nós queremos ser pessoas que agradam o Senhor. Oh, Pai querido, Pai amado, muito obrigada, Deus, por essa noite. Muito obrigada por essa reunião. Muito obrigada por essa palavra. Obrigada por nós estar aqui. Obrigada por tudo, Senhor. Pelo dia, pela vida, por tudo. Pela saúde, pelo alimento, pela palavra, pelo pão. Oh, Senhor, muito obrigada. Nós Te agradecemos, Pai, nessa noite. Agradecemos o Senhor. Agradecemos porque o Senhor é tudo em nós. O Senhor é tudo em nós. Receba a nossa vida nessa noite. Receba o louvor, receba a adoração. Receba tudo, meu Pai, nessa noite. Entregamos tudo a Ti, Pai. Entregamos o nosso melhor. Entregamos o nosso melhor a Ti. Entregamos tudo a Ti. E nós cremos. Eu creio, Senhor, que o Senhor nos ouviu. Eu creio, Pai, que o Senhor nos ouviu. Eu creio que o Senhor está aqui no nosso meio. Eu creio que o Senhor está nos abençoando. Eu creio que o Senhor está nos renovando. Eu creio, Jesus, eu creio. Eu creio em Ti. E eu agradeço, Deus, a minha oportunidade. Eu agradeço por estar aqui falando em Teu nome, porque as palavras do Senhor não é minha. As palavras do Senhor não é minha. Tudo vem de Ti, nada por mim, nada sou. Eu estou aqui para servir. Obrigada, Jesus, por essa oportunidade. Obrigada, Deus. Eu agradeço de todo o meu coração, Senhor, e de toda a minha alma. E eu entrego tudo em nome de Jesus. Glória a Deus. Que Deus abençoe a nossa diaconisa mesmo. Cada dia mais o Senhor vai usando poderosamente. Cada um de nós, né, que está aqui. Cada um de nós que traz a palavra do Senhor. Porque é o Senhor que coloca o nosso coração. E todos os dias nós aprendemos. Todos os dias. Essa palavra maravilhosa. Todos os dias. Deus fez eu lembrar da minha mãe quando ela estava com câncer. Quando eu estava orando por ela, querendo que ela fosse curada. Era o meu querer. Mas não era de Deus. Então, nós não fazemos mais as nossas vontades. Quando Jesus nos escolhe para servir a Ele, nós não fazemos mais as nossas vontades mesmo. Mas muitas das vezes queremos fazer nossas vontades, mas não somos nós. Então, que nós saímos daqui sabemos que a vontade não é mais nossa, é do Senhor. Então Deus quer que nós
façamos o que Ele quer que façamos. Fazer a sua vontade. É isso. Eu também agradeço tudo que o Senhor operou aqui nessa noite. Tudo que o Senhor fez nessa noite. E que nós também continuamos orando pelos nossos irmãos. Mesmo que eles não estejam aqui, mas que nós continuamos orando um pelos outros. E que aqueles que estão aqui nesse momento, nós recebemos a palavra do Senhor. E que nós viemos embora cheio do Espírito Santo, cheio da palavra dele. Voltamos para casa abençoado em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, que é o mais importante. Obrigado, Deus, por tudo, por essa rica oportunidade também. Eu agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pastor. Maravilha, dessa maneira, meus irmãos. Tá vendo? Quem não vem, perde. Essa mensagem que nós ouvimos aqui não é uma palavra qualquer. É uma mensagem poderosa. Viu? Não é uma mensagem pregada com eloquência, com barulho, tal, e pula, não. Mas é uma mensagem que conforta, que alerta, que desperta, sabe? Que transforma. Olha que mensagem. Quem não vem para a luz, não vem porque não quer que as suas obras sejam reprovadas, porque é feita em trevas. E quem vem e quem faz as obras de Deus, ele faz para manifestar, para ser manifestado, porque é feito em Deus. Então quem está na luz faz questão que as suas obras apareçam, porque são feitas em Deus. Olha que mensagem. Aqui a gente entende que as pessoas não querem manifestar suas obras porque vão ser reprovadas. Quem é que reprova? A luz. Quem é a luz? Jesus. Pela sua palavra é reprovada. Então as pessoas preferem rejeitar a luz para não ser contestada com a luz. Não quer ser repreendido, não quer ser chamada a atenção, não quer ser reprovada de maneira nenhuma porque acha que está certo e tem que ser daquele jeito. Não consegue ser confrontado com a palavra que vai salvar a alma dele. Mas quem não quer ser confrontado com a palavra da luz, pela mesma palavra da luz, será condenado. Mas a irmã Neuza pregou, disse, que ela leu, disse: Jesus veio não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Ou seja, aqueles que creem em seu nome. Porém, aqueles que não creem já está condenado. Foi o texto que a irmã pregou. Já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Mas todo quantos crê, vem para a luz. Olha que coisa linda. Quem não veio nessa noite perdeu essa mensagem. Perdeu esse alimento, esse pão. É ou não é? Amém, meus irmãos? Se Jesus não voltar, até lá, sexta-feira estaremos aqui, permitindo o Senhor, com mais mensagens, mais louvores. Deus vai continuar falando conosco. Deus abençoe todos, em nome de Jesus. Curva a sua cabeça, abre o seu coração. Querido Deus, em nome de Cristo Jesus, louvamos a Ti por esta direção, por ter guiado o Teu servo na direção desse culto. Nós Te louvamos pela vida dele. Te louvamos por ter usado o Teu servo para dirigir esse culto, pelo Teu Santo Espírito. E pela mensagem que a Tua serva trouxe nessa noite. Nós Te louvamos por essa palavra. Nos ajuda a viver na prática tudo que hoje nós ouvimos. Abençoa, Senhor. Louvamos a Ti pelos louvores que foram entoados aqui. Avulsos da harpa, a leitura, tudo. Em tudo damos graça. Pedimos que despede a Tua igreja em paz para a sua casa. E dá uma noite suave, um sono tranquilo, um sono com saúde. Repreende as dores, a enfermidade, a doença. Dá um sono tranquilo a todos os nossos irmãos, Pai. E que amanhece o dia glorificando o Teu nome. Se o Senhor não voltar até lá, sexta-feira estaremos aqui de novo para adorar o Seu santo nome que é digno. Pai, nós Te agradecemos por tudo e Te louvamos por todas as bênçãos que hoje o Senhor já nos deu. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todos e toda a amada igreja diga amém.
Deus abençoe.